Boa noite, pessoal. Durante este mês de junho vamos estar a estudar a Epístola de Tiago, um livro que pode parecer bastante pequeno, mas é muito objetivo e prático para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. Então vem fazer parte, mete um gosto, partilha o link e subscreve o nosso canal. Boa noite, sejam muito bem-vindos às nossas noites de ensino. Durante este mês nós estamos a falar sobre o livro de Tiago e durante a aula passada nós estivemos a ver o capítulo 2 da Epístola de Tiago, onde nós vimos como a nossa fé, como o nosso amor e adoração a Deus, eles têm que ser visíveis na vida dos outros, nas nossas relações com as pessoas, como é que nós nos devemos até comportar com quem está à nossa volta. E antes mesmo de nós entrarmos no capítulo 2, nós vimos como é que acabava o capítulo 1, onde o Tiago nos estava a advertir que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. E com isso nós vimos como realmente a nossa fé, o nosso amor, a nossa adoração a Deus precisam de nos levar a estarmos atentos às necessidades daqueles que nos rodeiam. E principalmente daqueles que nós vemos mais necessitados, daqueles que não têm ninguém assim próximo deles que traga esta ajuda, que traga este consolo. E depois desta advertência da parte de Tiago, nós entramos então no capítulo 2 e começámos com mais advertências. Tiago falava sobre nós estarmos atentos ao mandamento que Jesus nos deixou de amarmos o próximo como a nós mesmos. E neste sentido apontava para o facto de nós não fazermos diferenciação entre pessoas, entre as pessoas que estavam à nossa volta, não olhando assim para algumas pessoas com os nossos olhos, com os nossos padrões humanos, trazendo com estes padrões assim lugares de honra, lugares de destaque para algumas pessoas, mas lugares afastados, lugares escondidos para outros. E falávamos como essa questão da diferenciação de pessoas ia contra todo o mandamento de Jesus. Aquilo que nós vemos é que o mesmo Jesus que dizia para amarmos o próximo, ele diz também para amarmos a Deus sobre todas as coisas. E mais uma vez, não podemos dizer sim, Deus, eu amo-te, sim, eu amo a Deus e tal, mas depois eu não cumpro o resto daquilo que Jesus está a trazer para a minha vida e então eu começo a fazer diferenciação, distinção de pessoas. Por vezes até podemos começar a dizer, mas espera aí, eu amo os meus amigos, eu cuido da minha família, mas aquele outro, se calhar já não. Não faz sentido. Nós precisamos de cumprir toda a lei que Jesus nos deixou e não somente a parte de nós amarmos a Deus, mas também o mandamento de amarmos o próximo. E esse próximo são todos aqueles que estão à nossa volta e não somente aqueles que nós olhamos e vemos, espera, aquele merece, aquele talvez mereça mais daqui de adiante, aquele não merece mesmo. Não faz sentido. E por fim nós acabámos a semana passada a ver a diferença entre a fé viva e a fé morta e como realmente a nossa fé, o nosso amor e adoração a Deus, eles precisam de ser visíveis na vida dos outros através das nossas obras. Não podemos ficar com as nossas mãos simplesmente nos nossos bolsos quando nós estamos a ver uma necessidade, quando nós estamos a ver a necessidade de alguém que está à nossa volta. Mas realmente a nossa fé, o nosso amor e adoração a Deus, eles têm que nos mover em direção à necessidade do outro, em direção à necessidade do nosso próximo. Isto foi um pouco aquilo que nós vimos na semana passada e na aula de hoje nós estaremos a falar do capítulo 3 de Tiago, de um tema que ele aborda neste capítulo que é a sabedoria. E nós vamos ver que começa o capítulo a falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, mas até este assunto precisa de sabedoria. E então vemos no capítulo 3 de Tiago um capítulo assim cheio de aplicações práticas para a nossa vida. E diz assim Tiago 3, do 1 ao 12. Meus irmãos, são poucos os que devem ser mestres. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento mais rigoroso. Todos cometemos muitos erros, e se alguém não peca por palavras, é perfeito, capaz de dominar toda a sua pessoa. Se pomos freios na boca dos cavalos, é para os dominar e assim controlarmos todos os seus movimentos. Olhem para os navios, podem ser muito grandes e impelidos por grandes ventos, mas são manobrados por um leme bem pequeno
e o piloto dá-lhes o rumo que quer. Também a nossa língua é uma pequena parte do corpo, mas é capaz de se orgulhar de grandes coisas. Reparem como um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta, pois a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Qualquer espécie de animais selvagens, aves, répteis ou peixes pode ser domesticada. De facto, tem-se domesticado animais de todas as espécies. Mas a língua, ninguém é capaz de a domesticar. É um mal incontrolável, está cheia de veneno mortal. Com ela nós bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas que foram criadas à sua imagem, à imagem de Deus. Da mesma boca saem palavras de bênção e de maldição. Meus irmãos, isto não devia ser assim. Será que uma fonte pode deitar pela mesma bica água doce e água amarga? Como é possível, meus irmãos, que uma figueira dê azeitonas ou que uma videira dê figos? Uma nascente de água salgada nunca pode dar água doce. Até aqui. O capítulo 3 começa com Tiago a falar sobre como o cristão deve controlar as suas palavras. No versículo 10 nós vemos como ele fala que a nossa boca, da mesma boca, saem palavras assim de bênção e palavras de maldição, ensinando-nos com isto que nós precisamos de ter muito cuidado com as nossas palavras. Por vezes elas podem estar a ser de destruição na vida daqueles que nos rodeiam, e Tiago alerta mesmo a dizer como é que a nossa boca pode bendizer a Deus, louvar a Deus, mas também pode estar a causar danos para aqueles que nos estão a ouvir. E precisamos ter atenção a isto. Ele depois até nos vai dizer que isto não faz qualquer sentido. A mesma boca que abençoa a Deus, mas que amaldiçoa os seus irmãos, não faz sentido. Não pode ser. A nossa boca não pode dar água doce e água amarga. E a verdade é que não faz sentido, mas eu não sei se isto acontece com todos, mas como este é um assunto tão real na minha vida, como a minha boca, como as minhas palavras por vezes estão tão longe daquilo que deviam, como muitas das vezes a nossa língua, as nossas palavras estão a trazer morte, estão a trazer destruição à vida dos outros. E nós precisamos realmente ter cuidado com os males que as nossas palavras, que a nossa língua estão a trazer ou que podem estar a trazer. E vemos ainda Tiago a falar um pouco sobre os males que as nossas palavras podem causar, e ele diz-nos no versículo 6 que a nossa língua é como um fogo, é um mundo de maldade que pode contaminar, que pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Bem, que palavras! Eu não sei se nós estamos a ler bem isto, mas que palavras de Tiago duras. Vejam a dureza nas palavras de Tiago, que ele nos diz que a nossa língua é inflamada pelo inferno. É um mundo de maldade. E é duro nós ouvirmos isto, mas a verdade é que muitas das vezes na nossa vida é isto que está a acontecer. A nossa língua, as nossas palavras estão a ser fogo de destruição. E aqui o ponto que nós precisamos de refletir com estas palavras duras de Tiago é: muitas das vezes até nem damos a devida importância, nem damos a devida atenção àquilo que nós falamos. Por vezes vamos soltando até palavras da nossa boca e nem vemos o mal que nós estamos a causar às pessoas que estão à nossa volta. Por vezes nem damos valor a assuntos como estes e até é comum nós pensarmos: bem, mas espera aí, Ruben, são só palavras. Que mal é que podem trazer? São palavras. Não tem mal nenhum, palavras não matam, palavras não roubam, com certeza existem por aí outros erros, outros pecados assim bem mais pesados que magoam a vida do próximo bem mais do que as nossas palavras. Afinal de contas, são só palavras. Mas mais uma vez, vejam como Tiago, com esta dureza, ele é muito direto, ele é muito objetivo ao dizer que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Isto é muito grave, isto é muito forte e precisamos de ter atenção realmente à nossa língua, precisamos ter realmente atenção às nossas palavras. E Tiago agora até vai levantar aqui um dilema bastante interessante e importante para nós pensarmos, que é em relação a isto de termos cuidado com as nossas palavras.
Por um lado, nós vemos que realmente nós devemos ter cuidado com o que dizemos, mas ele agora diz também no versículo 8 que nenhum homem é capaz de controlar a sua língua. Ninguém é capaz de domesticar, noutras versões diz domar a sua língua. Então, mas espera aí. Se antes era para nós termos cuidado com as nossas palavras, com a nossa língua, mas afinal agora ninguém as pode domesticar, ninguém as pode controlar, afinal como é que isto fica? Como é que nós ficamos? Se nenhuma pessoa pode domar a língua e ela está inflamada pelo inferno, o que é que podemos nós fazer? Ruben, se calhar acho que nós podemos simplesmente aceitar isso, talvez seja o melhor e se calhar seja o mais fácil. Nós temos assim algum cuidado, mas nós já sabemos que de vez em quando as nossas palavras vão ser usadas para trazer destruição à vida das pessoas. Mas é só de vez em quando, está tudo bem, certo? Não está certo. Não é nada disto. Claro que não é este o objetivo e o próprio Tiago responde a isto. E se por um lado ele diz que nenhum homem é capaz de domar a sua língua, por outro lado ele vai nos dizer que mesmo assim ela precisa de ser guiada. E ele vai nos dar até o exemplo dos navios. E ele diz-nos que tal como um navio que é controlado por um pequeno leme, a nossa língua é esse leme que controla todo o nosso viver, toda a nossa vida. Mas aí é bastante interessante nós vermos o que ele diz, porque Tiago vai e diz, mas esperem que o leme do navio, que a nossa língua, não é suposto serem guiados ao sabor do vento, sem controle, deixa lá ver para onde é que isto vai dar. Nada disto. Tal como nós vemos nos navios que há alguém a comandar o leme, alguém a dar a direção que é desejada para aquele navio, a nossa língua também precisa de ter alguém que a governa, que a guie e que dê a direção que é desejada. Então nós já vimos que não podemos ser nós porque nós não controlamos a nossa língua e a pergunta que fica é então quem? Quem é que está a guiar a nossa língua? Quem é que está a guiar as nossas palavras? Será que, como nós vemos no versículo 6, é o próprio inferno que está a guiar a nossa língua e com isso estamos a tomar até um caminho de destruição para a vida dos outros e um caminho de destruição até para nós? Ou será que realmente é o Senhor, através do Espírito Santo, que está a guiar a nossa língua e a nossa vida? Porque a pergunta-chave aqui é esta mesmo. Se a língua é o leme da nossa vida, mais do que responder a quem é que está a controlar a nossa língua, o que nós queremos responder é quem é que está a governar, quem é que está a guiar a tua e a minha vida. E nós precisamos mesmo de analisar, nós precisamos pensar e perguntar e chegarmos até aqui a uma resposta, vermos quem é que realmente está a guiar a nossa vida. E para isso nós precisamos de analisar o nosso leme, a nossa língua. Será que nós temos usado as nossas palavras exclusivamente para o bem? Para trazer um caminho de edificação à vida do outro, um caminho que bendiz a Deus e que bendiz aqueles a quem nos rodeia? E se a nossa resposta a esta pergunta é sim, as minhas palavras estão a ser de construção, estão a ser de bendição e não de destruição, então nós sabemos e nós podemos afirmar que o capitão do nosso barco, quem está a guiar a nossa vida, é Deus, é o Senhor. Mas pelo contrário, nós temos visto que realmente, em algumas situações, infelizmente, eu não tenho usado a língua 100% para o bem, por vezes é para o mal, para trazer destruição à vida dos outros. Então nós precisamos ter atenção porque o capitão do nosso barco, aquele que tem o governo das nossas vidas, não tem sido o Senhor, não tem sido Deus a 100%. E nós precisamos mesmo de analisar isto na nossa vida e ter atenção à nossa língua, ao lema, àquilo que está a conduzir o nosso todo, a nossa vida toda. E sabem, isto continua porque aquilo que eu vejo é que não é um assunto, um processo que acaba, mas muito pelo contrário, é um processo constante. É um processo que não se finaliza, que não acaba. Se a nossa resposta primeiro foi a minha língua e a minha vida estão realmente a ser guiadas por Deus, isto é fantástico, mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa, isso não está finalizado. Não é pensarmos, pronto, agora sim, Deus controla a minha vida, então eu vou aqui até baixar os braços, vou descontrair um pouco, vou até dizer, Deus, olha, descansa aí um bocado, eu vou aqui meter a minha vida em piloto automático, isto com certeza nos vai guiar a bom porto. Não é assim.
Não é assim que funciona. Não faz sentido. Nós precisamos de constantemente investirmos, de insistirmos para que o leme da nossa vida seja sempre guiado por Deus e através do seu Espírito Santo. Não está finalizado. E sabem, o mesmo acontece se a nossa resposta foi o contrário. Se dizemos, a minha língua, a minha vida não tem sido totalmente guiadas pelo Espírito Santo. O foco é o mesmo. Também não é agora pronto, já desisti, já não consegui uma vez, vou desistir, eu sou a pior pessoa do mundo. Acabou, não está a ser guiado por Deus, não está. Não é nada disso. Ainda não acabou. Realmente nós falhámos uma vez, nós falhámos até mais do que uma vez, mas o caminho que seguimos não tem sido o correto, não tem sido aquele que está a levar-nos a bom porto, mas nós temos que investir, insistir e dar o leme das nossas vidas ao único que pode mudar essa direção e levar-nos realmente para o destino certo. Porque sabem, eu não sei quanto a vocês, mas não é fácil. Não é fácil quando a resposta de que a minha vida não está a ser totalmente guiada pelo Espírito Santo. Não é fácil de digerir, não é fácil de aceitar. Como dizia há pouco, fica aquela sensação de eu sou realmente a pior pessoa do mundo. Mas sabem, não pode ser assim. O nosso desejo e a nossa oração não pode ser esta de desistir. A nossa oração deve ser como o salmista no Salmo 141 dizia. E diz assim, Salmo da coleção de David: a ti clamo, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando te invoco. Seja a minha oração como incenso na tua presença e as minhas mãos erguidas como o sacrifício da tarde. Senhor, põe uma sentinela de guarda à minha boca. Manda vigiar a porta dos meus lábios. Afasta-me do desejo de praticar o mal, que eu não seja cúmplice dos maus, nem dos crimes dos malfeitores, nem participe dos seus banquetes. Até aqui. Esta tem que ser uma verdade. Seja a nossa resposta hoje positiva ou não, nós precisamos de nos lembrar sempre e que é algo constante, em todo o tempo nós precisamos desejar, tal como o salmista nos dizia, que Ele nos guie, que Ele nos escute, que Ele guarde as nossas palavras, que Ele nos afaste do desejo de querer levar até o nosso barco, a nossa vida para outro caminho que não é o caminho que Ele já pensou para nós. E sabem, é Ele que precisa de nos guiar. Pelas nossas forças, aquilo que nós vimos até é que as coisas não vão correr bem. E Tiago agora até vai continuar com este pensamento de que é acerca dele, é sobre Deus a guiar a nossa vida, e ele continua a carta a nos apresentar mais um contraste entre as coisas à nossa maneira e as coisas à maneira de Deus. E desta vez o contraste vai ser sobre os dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, ou a sabedoria terrena. E diz assim Tiago 3, do 13 ao 18. Há no vosso meio alguém que seja sábio e inteligente? Então mostre com o seu bom procedimento obras de boa sabedoria, vividas com modéstia. Se tiverem sentimento de grande ciúme ou inveja em vossos corações, não sejam presunçosos nem usem da mentira em prejuízo da verdade. Essa não é sabedoria que vem de Deus. Pelo contrário, é terrena e mundana, vem do demónio, onde existem ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda a espécie de maldade. Mas a sabedoria que vem de Deus é, antes de tudo, pura, pacífica, compreensiva, dócil, cheia de misericórdia e boas ações. Não faz distinção de pessoas e não é fingida. Aqueles que trabalham pela paz vão lançando a semente da paz que lhes dará uma colheita de justiça. Tiago começa por nos mostrar a sabedoria terrena. E ele nos diz que é uma sabedoria com um sentimento de grande ciúme, de inveja, presunção e mentira. Então ele vai nos dizer que o resultado dessa sabedoria terrena é desordem e toda a espécie de maldade. E mais uma vez nós precisamos de ter atenção e de analisar aqui estas palavras: ciúme, inveja, presunção e mentira. São tudo palavras que nos vão apontar para o eu. Vão-nos apontar para o meu umbigo. Porque sabem, ciúme
é um sentimento de insegurança que vem do medo do eu perder uma pessoa. Inveja é um sentimento de frustração, de rancor, do eu não ter a qualidade que eu vejo até na vida do outro à minha volta. A presunção é quando eu acho, até me acho mais do que aquilo que eu sou e até tenho alguma arrogância em mim. E sabem, a mentira vai nos levar também para este pensamento em favor do eu. Porque a verdade é que nós não mentimos para o eu sair prejudicado, é sempre para o eu sair beneficiado. Então aquilo que vemos Tiago a dizer é: esta sabedoria que muitos dizem ter, de nada vale. De nada vale esta sabedoria terrena perante Deus. Muitos têm sido sábios neste benefício, neste somente eu, para elevar o eu. Mas olha, de nada vale essa sabedoria para nós enquanto seguidores de Cristo. E aí vem o contraste, a sabedoria que Tiago nos vai apresentar no versículo 17. Ele traz-nos as características da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e diz que essa sabedoria ela é pura. É uma sabedoria que não nos leva a nenhum tipo de pecado em benefício do eu. Ela é pacífica, é uma sabedoria que busca a paz com todas as pessoas. Ela é compreensiva, é uma sabedoria que não se comporta indevidamente no ambiente em que está, mas que é gentil para com os outros. Ela é dócil, é uma sabedoria que aprende com o próximo, que não é dona da razão, que não diz eu é que sei. E ela é cheia de misericórdia, uma sabedoria que ama o próximo, que se compadece com as dores do próximo e não apenas com a sua própria vida. Ela é cheia de boas ações, uma sabedoria que vai gerar coisas boas, que tem proveito para os outros. Ela não faz distinção de pessoas, ou seja, uma sabedoria que não vacila até entre dois pensamentos distintos. E ela não é fingida. É uma sabedoria que não tenta enganar assim de maneira nenhuma o outro. E nós vemos então em Tiago que estas são as características da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus e que é completamente diferente da sabedoria humana. É uma sabedoria vivida para o próximo e não para o meu umbigo. E não para o meu eu, e não para o meu benefício. A sabedoria que Deus nos dá é algo que tem e que vai gerar em nós e através de nós os bons frutos que nós vimos na semana passada, no capítulo 2, frutos na vida do próximo. Mais uma vez, Tiago aqui a ser bastante prático e a trazer até para nós uma aplicação bastante prática para os nossos dias. Devemos analisar tudo aquilo que nós estamos a fazer e pensarmos com base nestas duas listas de características, com base nestas duas sabedorias que Tiago nos deixa, será que o que estamos a fazer está baseado numa sabedoria humana ou baseado numa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus? E esta é uma pergunta bastante importante para nós respondermos hoje. Será que as nossas ações, será que a nossa vida está a apontar para uma sabedoria terrena, de destruição do todo, em benefício do eu? Ou será que estamos a apontar para uma sabedoria vinda de Deus que será de edificação para o todo? E para finalizarmos o estudo de hoje, e ainda relacionado com este texto de Tiago, eu quero ler com vocês e trazer à nossa memória Provérbios 3, do 5 ao 8. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te fies na tua própria inteligência. Apoia-te nele em tudo o que empreenderes e ele te mostrará como deves agir. Não te julgues demasiado sábio, respeita o Senhor e afasta-te do mal. Isso será como remédio para a tua saúde, dará força e vigor ao teu corpo. Até aqui é tudo acerca de Deus. Como nós vimos hoje, é sobre o Senhor a guiar a nossa vida através do seu Espírito. É Ele que precisa de ter o leme da nossa vida, sempre. É Ele que nos vai guiar. Aquilo que nós vemos é que por nós, pelas nossas forças, pelos nossos desejos, as coisas não vão correr bem. A nossa língua só vai trazer destruição, só nos vai levar para maus caminhos. A nossa sabedoria de pouco vai valer, pois somente vai estar baseada no eu. E nós precisamos constantemente nos lembrar disso. É sobre Ele, é somente sobre Ele. Tudo na nossa vida tem que se resumir a Ele, sermos guiados por Deus sempre. Experimentarmos, vivenciarmos esta sabedoria que não tem nada a ver comigo, mas que tem tudo a ver com Ele. E sabem, não é um caminho fácil.
Não é um caminho que nós gostamos muito de percorrer. Nós preferimos muito mais ter o leme das nossas vidas, ter as nossas decisões nas mãos. Mas sabem, é assim mesmo. Nós precisamos constantemente relembrar que é Ele, tudo acerca dele na nossa vida. Amém? Este amém, não sei quanto a vocês, mas é difícil dizer. E eu falo mesmo por mim. Nós precisamos dizer este amém. Deus, assim seja. Olha, Deus, guia a minha vida sempre. Olha, Deus, dá-me a tua sabedoria, Pai. Pai, este é o nosso desejo hoje, Pai. Que tu nos dês a tua sabedoria, Deus. Que tu nos guies pelos caminhos, Deus, que tu já pensaste a nosso respeito, Deus. Guia a nossa língua, guia a nossa vida, que nós vemos que é o resultado de tu seres o comandante, de tu seres o chefe da nossa língua, Pai. Como o salmista dizia, Deus, põe uma sentinela na nossa boca, Deus. Que a nossa boca não sirva de destruição para a vida daqueles que estão à nossa volta. Que a nossa boca não sirva de destruição até para nós próprios, Pai, para a nossa vida, Deus. Mas que a nossa boca possa ser de construção, Deus, daquilo que tu já pensaste, Deus, daquilo que tu já sonhaste para nós, Deus. E neste mesmo sentido, Pai, como lemos hoje, dá-nos a tua sabedoria. Nós não queremos ser mais guiados pela sabedoria da terra, pela sabedoria humana, numa sabedoria que vai sempre procurar o nosso benefício, o nosso favor, Deus, mas nós queremos ser mais uma vez, e como vimos na aula passada e vimos hoje de novo, Deus, ser guiados ao outro, Deus, ser guiados pela tua sabedoria que nos vai levar em favor, em benefício daqueles que estão à nossa volta, da nossa igreja, mas também de todos aqueles que nos cruzam, que se cruzam connosco no nosso dia-a-dia, Pai. Faz de nós pessoas sábias, mas não com uma sabedoria humana, não com uma sabedoria terrena, mas com uma sabedoria dada por Ti, Deus. Este é o nosso desejo, que realmente seja este o nosso desejo, Deus. Sermos guiados sempre por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é tudo. Encontramos-nos para a semana.